Olá, boa tarde a todos. Aqui é a Neia do canal Natureza na Tela. Hoje estou aqui para mostrar para vocês este lindo vaso aqui que eu ganhei de uma amiga. Não tinha mais flores plantadas, estava lá num canto, ela não queria mais. Ela ofereceu para mim e eu trouxe então. Então vocês notem aqui, ó, que a pintura já está toda danificada, né? Ó, toda danificada, caindo, ele está bem encardido. Aqui nós já temos alguns musgos, né? Com o tempo, né? Olha só, ele vai ficando todo encardido ou encarunchado, né? Então, eu agora vou fazer a transformação neste vaso. Eu coloquei aqui embaixo, então, um saco, né, plástico de lixo. Você coloca o que você tiver em casa, né? Já dizendo ou pedindo para vocês, né, que deixem aí o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e familiares se gostarem do vídeo, certo? E se quiserem me seguir lá no Instagram, também fico agradecida. Eu vou transformar este lindo vaso para transplantar esta planta que eu tenho aqui neste outro vaso, que eu adoro essa planta aqui. Lá eu tenho Caladium, né? Que inclusive agora já está esfriando um pouco, já está começando a ficar feio. Daqui a pouco começa a adormecer e só vai voltar a brotar em setembro. Então, como esse vaso aqui é mais baixinho, eu quero colocar esse mais alto aqui que eu ganhei. E depois lá naquele baixinho eu vou transplantar algumas estapélias que eu tenho. Qual é o primeiro passo? O que que eu faço? Eu tenho uma espátula, certo? Ó, uma espátula mais estreitinha, você usa aí o que tiver em casa, né? O material que você quiser. E eu vou raspando toda essa tinta velha. Eu vou deixar o vaso sem nenhuma tinta, todo ele inteirinho. Bem, pessoal, aqui eu já tirei então toda a tinta que eu pude com as minhas espátulas, certo? O segundo passo então é pegar uma lixa. Eu tenho uma lixa grossa, certo? Eu dobrei essa lixa e eu vou passar em todo o vaso para ver se eu consigo tirar mais um pouco de tinta que eu não consegui tirar com a espátula. E também já consigo, com essa lixa, ir retirando algumas sujeiras mais grossas, né? Olhem só que legal. E você sabe o que eu descobri? Na hora que eu estava aqui tirando com a espátula, o buraquinho do dreno. Então, o buraquinho do dreno, deixa eu dar uma paradinha, ele está aqui, ó. Ó, ele está aqui. Aqui dentro eu também já encontrei, dentro do vaso. Então, realmente, não tinha nada, não tinha pedrinha. Ali dentro ele está todo entupido. Então, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Depois eu vou lavar o vaso e vou desentupir aqui, colocando um araminho, né? Porque senão, sem o dreno, a terra fica muito molhada e o que acontece? Acaba apodrecendo as raízes das suas plantas, né? Você perde a planta que você tanto ama. Bem, o vaso já foi todo lixado, certo? Ele não sai totalmente a tinta. Agora eu preparei assim, ó, um balde de água, não chegou nem a metade de água. Trouxe aqui duas escovas, uma maior e uma menor, com cerdas. As cerdas são mais firmes, certo?
Se a cerda aqui, ó, ela for muito mole, ela não vai limpar o vaso corretamente, né? Eu quero lembrar e pedir a vocês que usem, então, sempre a água com consciência. Para lavar este vaso, não há necessidade de deixar a torneira aberta escorrendo água. Coloque um pouco de água, pegue a escovinha, então, e comecem a escovar todo o vaso, certo? E por último, então, quando estiver todo escovado, então você abre bem rapidamente a torneira e passa uma aguinha limpa em volta dele tudo para preparar a base, então, para a pintura. Com o vaso já lavado e sequinho, algumas manchinhas pretas que ficaram, né? Porque o vaso não é novo, tá? Mas não saiu mais, certo? Agora, você dando 2, 3 mãos, isso aqui vai cobrir tudo. Você não se preocupa se ficar uns restinhos de tinta, é porque ele está bem aderido ao vaso, então não vai ter problema nenhum, tá? Então você pode pintar com tranquilidade que ele não vai dar bolhas e saltar. Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma lata de tinta que já estava no finalzinho, né? Como eu vou pintar ele de branco, você pinta da cor que você acha melhor, que você goste, né? Eu pinto no acrílico Standard Semi Brilho, tá? Então, atrás tem todas as instruções, né? Que essa aqui é diluída em água. Sempre começo de cima, ó, você vai comprimindo bem o pincel, cobrindo todos os buraquinhos. Eu gosto de deixar a tinta um pouquinho mais dura, porque senão fica muito transparente, escorre demais. Bem, aqui está o vaso com a primeira mão de tinta. Agora vou dar a segunda demão e a terceira demão. Só quero ressaltar aqui para vocês que entre uma camada e outra tem que esperar o tempo de secagem para a tinta aderir melhor. Bem, gente, agora o vaso já está todo sequinho, com as 3 mãos de tinta, ficou uma beleza, tá praticamente novo, né? Como eu disse para vocês, agora eu vou tirar a minha trapoaba roxa, os 3 caladium que eu tenho aqui para transplantar para aquele vaso. Certo? Então, eu venho aqui no vaso agora e vou começando a tirar. Aqui meu substrato que eu compro na floricultura, ele já vem preparado, né, para plantar, só que eu não deixo só o substrato, eu misturo com areia que eu compro na loja de construção.
Aqui eu comprei a média, mas parece até grossa. O homem disse que veio muito grossa a areia, mas tudo bem, não tem problema. Então eu coloco 2 de terra e 1 de areia. Por que que eu faço isso? Para o meu substrato ficar mais permeável, né? Como esse cantinho ali, ele pega pouco sol, então eu coloco areinha para não ter perigo de haver apodrecimento, então como eu já havia dito das plantas. A drenagem, né? O furinho está aqui do lado, eu encontrei, não era aquele que estava no meio, é aqui do lado. Já tirei todo o areão que tinha ali, vocês olhem, observem bem se está drenando bem a água, né? Agora eu tenho um baldinho aqui, ó, com isopor, os restos de isopor que tirei de outro vaso, eu vou colocando lá no fundo. Tem um pouco também aqui de argila expandida, um pouco de pedrinha. E vou colocando aqui no fundo. Foi até um pouquinho de terrinha, mas muito pouquinho, né? Então assim, ó, eu gosto de pôr em cima do isopor ou da argila ou caco de telha, né? Muita gente tem restos de telha em casa, então coloca ali para fazer a drenagem. Como eu não tenho a manta acrílica, eu gosto de colocar o coador de café, né? Ó, esse aqui eu já molhei, ele passa água, eu corto ao meio e ele vai fazer, eu corto ao meio, certo? Aí ele vai fazer que o meu substrato não caia, não cubra, não saia lá pelo meio dos isopor, né? Porque pode cobrir o buraquinho do dreno. O coador de café tá aqui, né, ó, inteirinho, então vocês cortem pela metade e eu vou colocando aqui em volta, porque o meu substrato também não vai sair, porque à medida que ele vai saindo também, vai saindo uma coloração que vai deixar o meu vaso e o meu piso todo escuro, né? Todo sujo, amarelado também. Então eu tenho que ficar pintando direto. Agora eu venho aqui, eu já havia preparado. Notem que a terrinha saiu bem solta, bem leve, ó. Bem soltinha. Eu vou colocando então o meu substrato prontinho. Bem, colocada a terrinha então, agora eu vou fazer um buraquinho aqui e vamos plantar, né? Já está bem enraizado. Vou plantar mais embaixo, não quero deixar tão em cima. Os galinhos soltos eu planto depois, né? Aí vocês vão ajeitando aqui no vaso como vocês querem, centralizando. Transplantadas então minhas plantinhas, né? Para terminar eu venho aqui com o regador, meu regadorzinho, e vou dar uma molhadinha na terra. E agora, gente, é só nós irmos acompanhando. Gostei, o vaso ficou bem alto, o outro estava bonito, mas esse aqui é um pouco mais alto. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Conto com todos vocês, tá? Vamos olhar daqui de longe como é que ficou. Ela já fechou toda a folhinha, né? Porque foi cortada a raiz. Mas acredito que daqui uns 3, 4 dias ela já esteja toda levantadinha. Então, se gostaram, deixa aí o seu joinha. Se inscrevam no canal e compartilhe com os amigos e familiares. Beijos a todos.